da Wonder. Esse é o Modus Operandi. Ué, como assim? Ué, eu vim aqui falar um negócio, não posso. Gente. Você também não trabalha no Modus Operandi? Você também não. Quer dizer que, assim, você tá dizendo Peraí. que você também faz parte da Wonder? Sim! É Agora não é só isso. você, querida. Agora o Modus também é Wonder. A família Modus Operandi. Todos os operanders já agora são filhos da mãe Wonder. Ai, gente, é isso. A gente vai anunciar, então, que o Modus Operandi agora também faz parte desse grande estúdio da Amazon. E, cara, a gente tá muito feliz, né, com esse novo momento. Sim, a gente tá muito empolgada. Agora a nossa terceira temporada, né, começa oficialmente do Modus. Exatamente. Então não esqueçam de ir lá no feed do Modus Operandi também ouvir os nossos novos casos. Desde abril a gente voltou a postar, então tem muita história boa, hein? Toda quinta-feira, né, em qualquer plataforma que você quiser ouvir, mas a gente te convida a ouvir no Amazon Music. É isso, gente. Vamos lá. Modus Operandi. Da Wonder, esse é o Caso Bizarro e hoje eu estou aqui com Gigante Fernando. Da Wonder. Da Wonder. Esse é o Caso Bizarro. E eu tô Jogral. aqui com Chico Bortolotto. e o Chico Fortoloto. Não, Felipe. Felipe. Bonafé. Ai, a gente podia fazer um episódio inteiro em jogral. Cada um lê uma palavra. Vai ser Não, uma delícia, eu vai acho ser melhor uma a gente fazer um delícia. episódio onde cada um é uma pessoa aqui, ó. Eu sou a Babê. Tipo, você é o Felipe, Ai, eu quero ser o Fih, pelo amor de Deus. Deixa eu ser o Fih. Ah, não, eu quero ser o Fih. Ai, gente, é o tô meu dia, cansado. é o meu pior dia. Ai, minha vida. Ai, gente. Ai, Matheus, me empresta o Ai, boné. Eu jogo. Tô de calcinha. Eu mostrei uma foto minha de calcinha pro Chico e ele tá aqui apaixonado, tá? É, gente, é uma boa calcinha. Eu vou colocar lá no Instagram. Caso É o começo do fim do podcast. Ai, gente. Ai, não. Bom, antes da gente começar, Bom. vamos lembrar aqui que o Caso Bizarro é um podcast semanal com 2 episódios por semana. Então, este episódio que vos falo... Não, né? De Não. forma alguma que vos falo. Que vos irei... esse aqui que tá rolando Que vos agora. irei. Nesse Eu amei. momento. Eu amei Esse que ela aqui, desistiu da bem- análise sintática na segunda frase. Exatamente. Esse aqui você pode ver lá no YouTube, Wonder Brasil, assistir as nossas carinhas, ver a gente como a gente é por Mais dentro. ou menos como a gente mais é. ou menos. Mas, Mabê, eu consigo ver da minha geladeira? Consegue. E do meu micro-ondas? Se você Também. instalar o YouTube na sua geladeira, você consegue. pode. Ai, por favor, Mas, ou se alguém então- escutar na geladeira ou ver da geladeira, escreve. Eu quero muito conhecer Ou essa algum pessoa. agregador de podcast também você consegue ouvir, mas aí você não vai ver, né? Mas se você tá na geladeira, você não precisa ver também. Eu, hein? Bom, e outra forma de você ouvir a gente é toda quarta-feira. Os episódios sempre às 3 da manhã, horário do Capeta. E os episódios de quarta no aplicativo Amazon Music exclusivo. Ah, posso ouvir em outro lugar? Não. Não. É no aplicativo Amazon Music. Mas posso ouvir na geladeira? Não, pode. Sim. No Amazon Music da sua geladeira. Sim. Obrigado, essa era a minha aflição. Posso ir embora. Só vim tirar essa Gente, eu dúvida, contratei valeu. esse cara só pra essa dúvida. Esse cara. Já vou avisando que hoje eu tô podre de doente. Mas assim... E ela trancou a gente Tá aqui tudo numa bem. sala, Sem ventilação. sem ventilação nenhuma. Chama a CIPA. Cadê os Vai dar funcionários tudo da empresa com um capacetezinho? Fazendo simulações de incêndio. Gente, vocês viveram os anos 80 ou 90? Eu não vivi os anos 80. Amor, não. eu nasci em 2000. Eu não sei Então, o que é mas vocês isso. I don't know ouviram her. O Chico Anos Mas vocês Gen Z. ouviram 80. falar, Chico né? Que Gen teve Z. os anos 80, anos 90 e tal. Tá. E nesses Foi o ano que a anos- Madonna nasceu, inclusive. E nesses anos, a gente teve a oportunidade de reconhecer, nessas décadas, né? No caso, a gente teve a oportunidade de ver diversas matérias sensacionalistas. Verdade, Mabê? É verdade, é Conta verdade. mais. Eu tava Conta lá. mais do seu Eu tava tempo. lá. Eu vou contar. E aí, como que acontece? Pra poder a gente fazer uma homenagem a esse grande momento da TV brasileira, a gente traz aqui matérias. E por que eu tô falando dos anos 80 e 90, sendo que a matéria é de 2018? Não sei. Tá? Não sei. Porque você não sabe fazer Porque fazer conta. aparentemente ficou difícil achar só as matérias antigas. Mas essa matéria é muito maravilhosa. Então, sejam bem-vindos ao Jornal Bizarro. Ganso bissexual cego morre aos 40 anos. Gente,
gente vai ficar umas 2 horas nessa história. Isso foi chat GPT. Não, essa é realmente. Essa realmente é a matéria? Isso é mentira. Essa é a matéria. Isso é mentira. Essa é a matéria. Isso é mentira, não é matéria. Essa é a matéria. 16 de fevereiro de 2018. O ganso Thomas, que vivia em Alkane… Peraí, o que é mais fascinante é que de 2018 isso, não é dos anos 80. É de ontem. É de ontem. Eu já tinha 11 anos em 2018. Olha aí. Ele nasceu em 2000 e eu acho que ele que não é bom de matemática. É que eu envelheço diferente de vocês mortais. Ai, gente. O ganso Thomas, que vivia em Alkaina, na Nova Zelândia, teve uma vida agitada. Cego, ele se envolveu com um ganso negro chamado Henry, com quem passou 24 anos juntos. Gente… Mas as coisas mudaram quando uma jovem gansa Além de chamada tudo, Henrietta… é sobre um amor sobre um interracial. trisal. Interracial. E trisal. E trisal, caralho. Porque, chegou uma jovem gansa chamada Henrietta e ela roubou o coração do Henry. Não do Thomas, do Henry. Então, o bissexual é o Henry. É o Thomas. Porque o Tom… Calma, a gente vai chegar lá. Tá bom. E aí, em vez de ser jogado pra escanteio, o Thomas manteve a relação com ambos. Então, o Thomas tava ali. Ele tinha um caso, né? Tinha um relacionamento sólido com já tinha com até, o Harry de já 20 tinha até anos. esfriado, né? Depois de 20 anos, já tinha dado… metia uma vez por ano Exatamente. no aniversário de casamento. Até que chegou a gansa e falou… E mexeu com a vida dele. E mexeu com a vida dele. E aí o Thomas também acabou mantendo uma relação com ela também. Isso se transformou num casal de 3. E juntos eles tiveram 68 filhotes ao longo de 6 anos. Quê? Mabê, É isso aí. acho que a geração Z, que nem eu, chama de trisal, casal de 3. Eu falei trisal, não Você falei? falou casal de 3, que foi Ai, que maravilhoso! Foi, Ai, me sinto foi muito… boomer! Casal foi de boomer. três. Não, eu tava lendo a matéria. É na íntegra. É, porque na matéria não é tinha na trisal íntegra, ainda na época. lógico. A gente, Não, a jamais gente aqui cometeria a esse gente erro. aqui não modifica nenhuma matéria, não tá? modifica Jornalismo verdade. Gente, jornalismo aqui é correto. sério, é levado a sério aqui, tá? Bom, o trisal teve 68 filhotes ao longo de 6 anos. 68 dividido por 6, rapidão aí. Vai dar uns 10, uns 12. Quase 12. 12 por mês. 11,3. Dá 11,3, exato. 11,33333. Por ano? Por ano. Por ano. É bastante, bastante filhote. Eu não teria 11 É por um ano. episódio cheio de matemática, né? Eu tô… E ele se tornou celebridade local, Thomas, né? Atraindo milhares de observadores interessados na sua vida amorosa. A felicidade se tornou amarga quando Henry morreu, em 2009. Nossa. E a Henrietta encontrou outro parceiro. Ah, não. Essa Henrietta também aí, né? Safada. Thomas ficou sozinho com os filhotes. Como desgraça nunca é pouca, outro ganso chamado George roubou a ninhada. Gente, é uma novela do SBT protagonizada por gansos. Gente, o George simplesmente chegou e roubou 68 filhotes. Mas o George era o novo namorado da Henrietta? Não, é um que chegou ali. Ele é tipo outro. uma quadrilha, Chegou, sabe? João que amava Henrietta, que foi Tá. embora, e o George chegou e roubou a ninhada. E aí, né, quando deu 2013, o Thomas já estava com a saúde deteriorada, né? E também com o psicológico abalado, né? Porque Tadinho. a Henrietta vazou, Nossa, eu tô com o muita Henry dó dele. morreu E roubaram e o todos os George filhotes levou dele. todos os filhotes dele. Então ele Nossa, tava mas sozinho. a Henrietta largou, tipo, Eu acho que ele eu tô lá com os filhos, né? mas a Henrietta Os era filhos jovem. dela, inclusive. A Henrietta era jovem. E ela sempre gostou do Henry, em defesa dela. Então, quando o Henry morreu, acho que ela pensou assim, cara, eu preciso de um Então novo não era um ganso. trisal, né? Vamos combinar, não era um trisal. Era um trisal, porque o O Thomas também se Henry relacionava era com ela. poliamoroso. Tá. Ih, militou, chegou. Ele Não, tinha mas um o- relacionamento Trisal com aberto a à Henrietta distância. e com o outro Não, mas ganso, o Sábio Thomas- Jonas. sexual. Tá. Mas o sexual. Thomas também tinha Não, uma gente, relação com a é Henrietta. simples. Eles também tinham? Tinham. Como que você sabe? Porque ele é bissexual. Não, quem é bissexual é o Henry. Não, O Henry, não é? Não, é o Thomas, que é o ganso bissexual e cego, lembra? Eu falei lá no início. Tá. Aí, o Thomas estava com a saúde deteriorada em 2013 e ele foi levado para a Wellington Bird Rehabilitation Trust, organização neozelandesa que trabalha na recuperação das aves. Aos 40 anos, o Thomas morreu na última semana. Então, em 2018, o Thomas faleceu. Não é maravilhoso que a Nova descanse Zelândia em tem paz. um lugar de reabilitação pra aves? Os Psicológica? países têm isso.
A gente tem também? Tem. Não, amor, mas não é uma casa não é um asilo. Assim, umas coluna grega e cada ganso num quarto e vai uma enfermeira. Uma enfermeira leva um remedinho na bandeja de prata. Tem um piano tocando na praça de alimentação. Eles fazem macramê. Gente, isso só me lembra uma coisa. Só deixou claro uma coisa essa história. Que o G de LGBTQIA+. É de ganso. É de ganso. Roubei a piada do gays acabaram de perder. Porque o George que roubou a ninguém. Ah, mas Jorge é com G, né? Aqueles que escrevem Jorge com J. É o Jorge. É o Jorge. Cara, eu fiquei chateada, eu acho, porque o Thomas, ele perdeu tudo, né? Ele perdeu literalmente tudo. Eu queria morrer que nem ele. Ele viveu bastante, né? Teve um amor. Eu queria ter morrido na época ali da Henrietta e do Henry. No trisal. No trisal, porque ia morrer em cima, né? Morrer por baixo. Eu acho que tem que ter uma desgracinha no final. Não, é muito triste, não. Para, você vê todo mundo que você ama indo embora, seus filhos. Isso foi meio específico, isso foi meio pessoal. Isso foi meio pessoal. Foca na cara do filho, uma lágrima caindo. Assim. Eu sou órfão, Chico. Você vê todo mundo indo embora. Todo mundo que você ama. Aquela cena do Todo Mundo em Pânico, assim. A sua professora morreu e seu cachorro também morreu. Todo mundo que você ama tá morrendo. Pra criança. Ai, perfeito, que delícia. Bom, antes da gente começar o caso, eu quero aproveitar porque a gente está em junho. Em junho é um ótimo mês, né? Que a gente comemora o mês do ganso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência no show da Madonna. Sim, que foi em junho, né? Que foi em junho. Faz tanto tempo que eu não… Ô, burra, a gente tá em junho. Eu sei! Ah, tá. Ai, amiga, foi muito legal, foi incrível. Muitos gays, muita Sodoma e Gomorra. Muitos gays de calcinha de harness, sem calcinha também, nus. Nus não sei, não vi nenhum. Como foi a emoção? Eu ouvi dizer que tinha. Não vi nenhum, infelizmente. Faço votos. Faço votos. Mas foi muito lindo, assim, eu sou muito fã da Madonna. Já contei outras histórias aqui, né, sobre a Madonna. Enfim, já encostei nela, já tem… Ela é seu monstro de infância? Não, ela é a minha heroína de infância. Ela tem um coração. Foi lindo, foi muito lindo, assim. Eu chorei muito. A performance de Live to Tell, que fala dos amigos dela e de pessoas que morreram com HIV, né? Foi muito bonito de ver, assim, todo mundo cantando. Like a Prayer foi um arrebatamento, assim, a galera cantando muito alto. Não, Like a Prayer foi assim, gente, arrebatamento total. A gente mexeu com o clima do mundo, né? Batendo leque. De tanto leque que foi batido. Mudou, né? Expulsaram o El Ninho. El Ninho aqui não. Aqui não. Aqui é El Nine. Eu queria ler um tweet pra gente conversar rapidamente sobre o show da Madonna. Foi horrível. Alguém falou assim, em outros países, os shows da Madonna também tem esse monte de obscenidade e lacração? E a resposta é não, fora do Brasil ela lê a Bíblia e apenas canta música de louvor a Deus. E eu queria saber, você que já assistiu o show dela em fora Portugal, do Brasil, e ela realmente lê a Bíblia. É verdade. Ela canta um fado. Ela cantou um fado gospel. Sim. E aí nós todos sentamos em oração ali, né, por alguns minutos. Aí ela passa uma hóstiazinha na boca de todo mundo. Uma hóstia feita em casa mesmo, com leite dos dançarinos. Ai, desculpa, gente. Desci o nível muito. Desceu pra caramba. Mas não tudo dá. bem. O nível tá no pré-sal, assim, não dá pra descer mais. Desculpa os cristianismos aí que estão ouvindo. Desculpa os cristianismos. Os cristãos que estão ouvindo aí. Desculpa o cristianismo. Mas se você tá ouvindo e sabe que eu gosto de Madonna, você me odeia, né? É isso. É sobre isso. É a nossa Flora Matos, Felipe Bortolotto. Comprando briga com Deus e os bizarros não. Os bizarros eu não compro briga, não. Os bizarros não, a gente tá do lado dos bizarros. Bom, então vamos pros causos. Eu começo aqui, gente. E eu já vou começar lendo o título com uma crítica. Porque eu não sei se foi o Thiago, que é o nosso roteirista, que fez esse título. Ou se foi o Cadeiruder. Mas se não foi o Thiago… Se foi o Cadeiruder, essa reclamação não é pra você. Mas se foi o Thiago… Caralho, hein, Thiago? Caralho. O caso se chama Cyrano… Como é que é? Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac dos aplicativos. E aí você me pergunta, o que caralhos… o que porra é essa?
É um cara narigudo. Explica pra gente. Explica aí pra gente. É um protagonista de um romance, se não me engano, do século XIX, que era narigudo. Feio e narigudo, e daí é um romance sobre um cara narigudo. Todo mundo sabe disso, gente. Quem não sabe? Quem não sabe? Pelo quem não amor conhece, de Deus, sério. Quem não tem essa... Se você não conhece os Serranou. Por favor, fala o que você ia falar. Fala do jeito que você ia falar. Cianureto. O Serraria. O Serraria. O Serroneto de Própolis. E aí, gente, a gente tem talvez um personagem bem conhecido, né? Que é narigudo também. Quem será? Quem será? Um carinha de madeira. Que quando mente... Cresce umas nariz. coisas. Então é. Adrian Brody. Cresce umas coisas. Quando mente, cresce umas coisas. Cresce umas coisas. Então, assim. Pode ser vários ao invés personagens. de cianureto de. Vamos lá. Beijo. De. Beijo. Eu tô tentando muito De lembrar BH. De Não, BH. Ao invés de cianureto de Ozempic, Tá. a gente vai com o Pinóquio dos aplicativos. Pinóquio Enfim. dos Talvez mais gente conheça. Não é Talvez. garantido, Acho mas que não, talvez gente, mais gente acho que não. conheça. Porque é obscuro. Obscuro. Não, porque o Serraneto é famoso. É muito famoso. A né? Disney fez um filme Não, dele. estão falando aí que o Itaú vai trazer o Serraneto pra pra Copacabana. Qualquer momento. Estão dizendo por aí que... Mas a gente não pode confirmar nada. Não. Não fui eu que vazei essa informação, tá? Oi, Mabê, Chico e Fih, tudo numa boa? Como vocês podem ver, né? Tá. Numa boa. Eu acho que não foi essa pessoa que escreveu o Cigano de beijo errado. Essa pessoa fala que nem um humano. Vamos ver o texto? Vamos ver o texto como vai vir, vamos ver. Não, mas olha como ela começa. Me encontro totalmente apaixonada pelo caso bizarro. Nenhuma pessoa me encontra. Ai, achei romântico. Achei bonito. Então é de romance, Achei o Serraneto. Vando, achei- Serraneto. E assim como a grande maioria dos ouvintes, essa é a minha companhia pra trabalhar, arrumar a casa e até dormir. E ler um belo romance. Ler um belo romance. Pô, velho, ela francês do trabalha século quantos XIX. minutos por dia? O episódio tem 1 hora. Ela trabalha, dorme, corre, passeia o cachorro. E Em 1 depois hora. lê romances. O meu caso bizarro se passa uns 2 anos atrás, quando ainda ensaiávamos sair da pandemia. Certo dia, após levar um pé na bunda daqueles do meu ficante Premium Plus da época, estava atolada na fossa. Triste e chorosa, só pensei em encontrar o próximo ficante para sair daquela bad. Baixei o Tinder, zapeando por lá, e encontrei um boyzinho bem bonitinho que não era muito chegado em enrolação. Trocamos o zap, ele queria marcar um date muito rápido, no mesmo dia que começamos a conversar. Felipe. Felipe Sedenta. Chega, como você chama? A porta tá aberta, o endereço porta Avenida aberta. São Luís 112. Eu não faço porta Não quero- aberta, não quero gente. saber, não- Se você não sabe o que é porta aberta, joga no Twitter. Foda-se como você tá, vem aqui agora. Ai, achei suspeito da parte dele. Como ainda não estávamos muito conectados, inventei uma desculpa. Muito conectados, acabou de começar a Mano, conversa. peraí, o Chico ele me imita como se eu fosse a Narcisa, né? Ai, eu que ia gostar loucura! tanto se você... Agora a frase é: loucura não tem cura! Vocês viram a reportagem da socialite sequestrada? Não. Que tem uma socialite bilionária que foi sequestrada, que mora Sim, no eu prédio vi. da Narcisa. Daí o Fantástico tá fazendo uma reportagem Vi. séria. E ela passa, né? Com a velhinha. Não, entra Ela a fala, ela Narcisa. entra e fala. E fica assim: Regina, loucura! Loucura não tem cura! Voltou e daí a reportagem vira um quadro de humor, assim. Você perde tudo do Mais crime. uma curiosidade sobre a Narcisa, que vocês viram que a internet descobriu a irmã da Narcisa? Que é a Alice, que é deputada. Sim, e que é igualzinho a Narcisa, só que Medicada. medicada. E assim, E ela é ótima, saudável. medicada, ela é ótima. Saudável, que defende o SUS. Não é muito. Não é o. Gente, é perfeito. É o Narcisa. É um perfeito. personagem É o Narcisa perfeito. verso, Não, sério. assim. Porque tem a Narcisa verso. Narcisa. atazanada, tem a Sim. Narcisa comedida, e daqui a pouco vai aparecer a Narcisa velhinha. E Imagina eu a mãe amo o delas é igual storytelling a do elas. negócio, que a gente conheceu primeiro a Narcisa, pra depois Exato. conhecer a versão de como seria a Narcisa sem tudo o que aconteceu com a Narcisa. Talvez sem a to- Narcisa sem todas fosse... as mazelas da Narcisa. As mazelas. Bom, com isso, voltamos aqui. E a gata que não estava muito conectada, afinal de contas, fazia 3 segundos que ela tinha conhecido o boy. Então ela inventou uma desculpa, falando que o chuveiro havia queimado e que estava esperando a assistência trocar. Ó, já vou te dizer que você não precisa pedir desculpa, nem inventar desculpa. Você não quer sair com o boy na hora, você não precisa sentir nada. Por que um chuveiro queimado impede de encontrar alguém? Você vai levar a Ela Lorenzinha ia poder de uma tomar banho, vez? porque ela ia poder tomar banho. limpinha, né? É. Aí, então, Ou não, e se ela água for gelada preguiçona. vai ser um sonrisal?
Ai, tem gente que não toma banho de água gelada. Eu tomo. Eu tomo. Eu tomo. Gente, entre não tomar banho e tomar banho de água gelada… Mas entre… Água gelada. Mas nem é sobre isso, né? Entendeu? Não, Ela que só quis inventar mais desculpa. Eu só achei que ela podia ter um alibi melhor, assim. Sim, tipo assim, tô gripada. Ou então pandemia. Não quero. Tinha acabado de sair da pandemia. Ai, tô ainda… Não quero, a gente tá começando a conhecer. Meu micro-ondas não tá ligando. E daí? E daí? Assim? É. Não vou Mas poder ele esquentar pra você a janta. E disse que se eu quisesse, poderia tomar banho na casa dele. Tá vendo? Óbvio, levantou a bola. Óbvio. Era o que eu Não falaria achei de também. bom tom ter um primeiro date assim. Conversei, ficamos de marcar o date num bar cool aqui da minha cidade. No dia do date, o boy me infernizou. Então já começou mal, né, gata? Pediu pra eu ir o mais rápido possível, porque queria me conhecer e queria que eu estivesse muito gostosa. Gente, quais são essas exigências? Pera, ele falou isso? Mãe do céu. Com essas palavras? Ah, não, aí, pelo amor de Deus, né? Tem certeza que uma mulher não é um gay? Porque eles parecem um gay, assim. Exato, se fosse um gay era uma coisa. Se submetendo a tudo isso é gay, Vocês né? acabaram de descobrir. Eu, naquela época, não entendia que se tratava de um puta red flag. Me arrumei sim gostosa e fui ao bar. Quando cheguei, encontrei um boy que de fato era o da foto. Mas meio sem brilho, sabe? Ele parecia estar nervoso, mal me cumprimentou. Já foi me indicando qual mesa sentar e percebi que tinham mais 3 caras na mesa. Estranhei, mas segui o fluxo. Não, pera. Coitado. Ixi, não. Aí já era pra ir embora, aí já né? é Não segue o sequestro. fluxo, gente. Não Aí segue já o é fluxo. sequestro. Nunca Não. segue o fluxo. Nunca, gente. Nunca. O fluxo não é pra Dica, o seguir, fluxo. assim. É. Não, Interrompa o Interrompe o fluxo. Bota um pedágio no fluxo. Põe uma pedrona e não no paga fluxo. o pedágio do fluxo. Assim que me sentei, ele se inclinou na minha direção e disse: Então, eu queria te pedir desculpas. Tá vendo aquele meu amigo ali? Apontou pra um menino que parecia o Geleia do Caça-Fantasmas. Mas com o cabelo do Justin Bieber na época de Never Say Never. Ai, Gente, só fica mais é o gente, geleia de sério. peruca. O é geleia de fofo. peruca. Ele quem tava conversando com você e você vai pra casa dele. Na verdade, eu sou gay. Passiva Não. do mal. Só uma Passiva do passiva ia mal, poder ser passiva tão do do mal. Não, horroroso. Primeiro que a sério. passiva- Não, e assim, você vai pra casa dele. Oi? Oprimiu ela, daí chegou lá, Aham. maltratou e falou: vai com geleia, Justin Bieber. Exatamente. Não, Geleia gente, Bieber pera. pra casa. Eu ia dar um chilique tão grande, eu ia acabar com a raça dessa gay. Gente, eu ia acabar tanto com essa gay. Nossa, não tá Nossa. escrito tanto que eu ia acabar com essa Gente, gay. não ia ter chegado lá pra Eu ia, conversa. eu ia xingar Você ia tanto ter chegado essa... no bar? Eu ia pra alguém xingar que fala, tanto- "Ai, vem, Não, não vem porque eu bem sou gay. gostosa, vai." Não, porque eu sou gay. Você Se já alguém se humilhou falasse bem muito, né? gostosa, É, eu você- ia gostosa. Você ia ficar toda… Mas Mas aí ela ia foi chegar lá. gostosa, Mas aí ela a foi pessoa gostosa. ia falar assim. Mas Ai, você não chega sou e eu, tem aquele ali ia 3 falar assim, meu amor, você tá achando que era o na quê? mesa, não dá. Fora. É. Eu ia, assim, xingar tanto essa gay que a Nossa. Damaris ia me seguir. Tá? Todas as blogueiras Todas de extrema as direita blogueiras que odeiam a de extrema Madonna E eu me segui, E eu gente. e um SDV. Um SDV. Bom, ela falou assim: eu mal absorvi que havia sido enganada, como se fosse uma aposta de escola, sei lá. E o menino com quem eu achava que estava conversando era um amigo. Peguei meu celular e pedi um Uber. E a gay tava sem brilho, só E a um gay destaque. sem brilho. Que ela falou que o gay porque tava sem brilho, a pessoa Você tava sem brilho. chega, a gay vira e fala assim: eu sou gay. Meu amigo aquele ali, sabe? Tipo assim, sem contar que foi muito escroto. Foi tudo muito escroto. Tudo. Peguei meu celular, pedi um Uber e nem me deu o trabalho de continuar aquela conversa. O menino que seria meu date me pediu desculpas. Disse que a ideia foi do amigo e que todos haviam tomado ácido naquele dia. Coitado. Ai, nossa. Agora que você falou isso, eu vou te Eu tomei um desculpar, viu? ácido e virei um filho Coitado da do puta. drogado. Não, mas é que… Mas eu assim, o Geleia eu tenho não tem certeza culpa. que o amigo gay, tipo, forçou. Eu acho. Eu acho que tem duas gay- vítimas não e um confia em vilão. O gay, vilão não, é a viu? gay e o geleia Gente, de jamais peruca e a conferi- moça são vítimas. Eu não sei se o Geleia é tão vítima assim, mas aqui Ai, eu vou coitado, achar. ele é o geleia de peruca. Não. Ele deve ser tão manipulável porque ele é molinho, ele é o geleia. Gente, não. Para. Ai, tomou ácido daquele dia. Tudo bem, fez merda. E os outros dias que continuou Exato. conversando? Aí você escolheu continuar sendo merda? Ah, eu adorei. Nossa senhora, isso me subiu um fogo de ódio. E que… Como é que fala? É aquele negócio quando você… né? Aquela coisa Quebra assim. nozes. Não, por exemplo, você toma um remédio, ele pode te dar uma… Um efeito colateral? Que efeito colateral de ácido é esse que você vira um filho da puta? Exato, não tem essa, Tipo, gente. tem gente que tá no ácido todo dia, então é isso, né? Pior que tem.
Pior que tem. Bom, aí ela falou assim, dava pra perceber que realmente que o Geleia tava chateado porque ele parecia muito afobado. Então, essa gay, talvez foi, ele essa fosse gay aqui tímido, a gay disfarçar. Eu me compadeço com o Geleia de peruca, gente. Eu não. Meu Uber chegou. Porque ele chegou até lá, velho. Meu Uber chegou e eu entrei no carro super assustada. Contei a minha irmã que morava comigo. Ela passou o contato dele pra um amigo dar um apavoro nele pra eu não sair tão por baixo. Arrasou! Arrasou! Não, arrasou, gata. Sério. Arrasou. Calma. Mas... Calma, que depende do que vai ser um apavoro. Vai que matam a gay. Não, é só e a gente só quer essa mensagem. É isso aí, homofobia agora. Você não tá em ele ácido agora? Você tá em ácido agora, porque você vai se machucar. Eu acho que ele mandou um zap assim, tipo assim, Madonna nem canta tão bem. E foi isso. É só um apavoro por mensagem, gente, tá tudo bem. E ela, bom, não é como se tivesse funcionado, né? Até hoje me sinto triste lembrar desse dia e me questiono como eu pude me colocar numa situação de extremo perigo desse só pra esquecer um boy. Atualmente, sem meu valor, nunca mais entrei numa dessas. Amo você, Mabel. Obrigado por ser essa diva das bizarrices e cadeirudas. Não se culpe. Não, jamais, você gata. Situação de perigo. Você encontrou um lugar público, sabe? É assim, realmente, você tava com e fogo. A culpa é zero você queria sua. conhecer alguém logo. Sinto muito que você ficar triste lembrando disso. Mas assim, cara, é zero culpa sua. Os caras que são idiotas... Uhum. E provavelmente também eles nem fizeram, assim… Eu acredito que não fizeram maldade. Acho que, tipo, o cara provavelmente Queria era tímido. arranjar Aí eles queriam encontrar alguém e, tipo assim, escolheram a Não se pior achava maneira de bonito fazer, e aí sabe? colocou uma outra pessoa. Porém, é escroto. É escroto, totalmente. E, claro, imagina, você ficou super nervosa. Mas, assim, não é tua culpa. Tá tudo certo. E é isso, gente. Quando a gente quer esquecer alguém, Eu a amei gente que ela se mete numas amei que ela falou que agora ela se deu valor. Eu amo. Quando a gente se dá valor, a gente nunca mais beija na boca, né? É verdade. A gente Depois, nunca mais… tem aqueles tweets, Nossa, hoje ele tá achando que o estúdio de podcast é divã de psicólogo, né? Não, tem aqueles tweets. Revelação. Tem aqueles tweets. Depois gente, me que, deu tanto valor, nunca mais beijei na boca. Depois que eu comecei a me dar valor, nunca mais beijei na boca. E é verdade. Por isso que eu não me dou valor nenhum. Eu acho que assim, tem que se dar valor sim, mas talvez não tanto. Não tanto. Né? Também. Será que a gente vale tudo isso mesmo? Não. 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 Exato. Resposta, não. A resposta é não. Vai. Comido pelo ectoplasma. Eu amei esse Essa título. eu amei. Esse Eu foi amei direto esse e reto, título. direto e reto. Dependendo do ectoplasma, meu amor. Eu também. Estamos aí. Oi, Mabê, Chico e Fi. Me chamo Felipe e meu caso aconteceu há alguns anos, quando ainda morava com os meus pais. Mas é evangélicos. Felipe. Não, Ah, é não. Felipe. Ele leu errado, então. Felipe. Tá Mas é bom. que Felipe é mais bonito. É né? mesmo, é Nossa, mesmo. ele É leu o verdadeiro, errado. né? Ele Eu dei falou que uma- você leu errado, ainda apontou pra você. Eu dei uma melhorada. Amor, ele vai chegar a vez dele ler. Nós vamos dar bastante risada. Sim. É importante dizer que já tive algumas experiências de paralisia do sono antes da experiência que eu vou contar hoje. Na primeira, eu fiquei muito assustado por achar que estava morrendo. Mas nas seguintes, comecei a entender que era uma paralisia e quando consegui acordar, sempre falava: Olá, eu não sei quem você é e eu não te convidei. Eu tô muito cansado e preciso descansar. Você pode, por favor, se retirar? Ai, como ele é educado com a assombração! Fofo. Ah, eu gosto de gente Ai, educada. hoje eu não tô muito bem, não. Ei. Você não quer voltar? Quer puxar meu pé amanhã, não, cara? Sai daqui, vagabunda. Aí já não é educação. Bom, posso afirmar que essa tática sempre funciona. Ouvi dizer que temos que falar de uma forma educada e pedir pra irem embora, pois às vezes esses espíritos estão confusos e perdidos. Ai, amo que agora demônio… ajuda o demônio a atravessar a rua. Não, você quer aterrorizar outra casa, velho. Vou te Ali, ó, a levar. casa da Lourdinha. Deixa Não, eu mas levar lá. o espiritismo fala isso, né? Então, assim, dependendo da crença dele. É. Tá vendo, ó? Ai, que não lindo! sou flor amada, querida. Não é só Olha, calcinha, não tem é só kardecismo. Kardecismo e calcinha, com Não Felipe é só Bortolotto. Gente, próxima camiseta do Caso Bizarro não é só calcinha, tem kardecismo. Dizer isso é o que me ajuda a dormir tranquilamente depois de uma paralisia. Ai, desculpa, comunidade kardecista. É só respeito por vocês. Isso é Não, mas respeito. tem kardecista que usa calcinha também. Não, mas tudo bem. Tudo bem, óbvio. Eles são empoderados. Eu tô absolutamente calado. Eu não participei desse Não, diálogo. você simplesmente lançou esse diálogo, querido. Você é o host você desse é o diálogo. host desse diálogo. Dizer isso é o que me ajuda a dormir tranquilamente depois de uma paralisia. Com o tempo, fui quase me acostumando com as paralisias e a me ver projetado em terceira pessoa. Daí acordar e pedir pro demônio se retirar e voltar a dormir tranquilo. Outros fatos importantes a mencionar é que eu durmo sempre de bruços e na época já tinha iniciado minha vida sexual.
e conhecia meu corpo após relações com penetração. Meu Deus, tá indo pra esse lado mesmo. Tô entendendo Tá onde indo vai pra esse chegar. lado mesmo. Vamos lá. É importante falar que eu durmo de bruços. Daí pra frente você já sabe o que vem. Meu Deus do céu. Calma. É o cozinho pra jogo. Pouco antes dessa experiência, comecei a me sentir como se alguém tivesse me comido quando eu acordava. Meu Deus. Sentia no corpo e no toque no meu banho matinal, e isso começou a me assustar muito e até me deixar desconfiado em relação à segurança da casa e minha integridade física. Comecei a trancar a porta do meu quarto para dormir, mas vira e mexe rolava de acordar como se tivesse sido comido e há pouco tempo. Meu Deus, que horror, gente. Já havia ouvido sobre espíritos que fazem isso, e é claro que eu nunca acreditei. Mesmo com essas sensações, eu achava que era coisa da minha cabeça. Até o dia que tudo isso iria mudar. Ai, gente, eu tô... Gente, eu tô nervosa. A gente já viu muita coisa aqui, né? Espírito de, tipo, dar um... ficar de conchinha, de abraçar e tal. Mas eu tô achando... Eu tô completamente... Penetração. O espírito come cu. Eu tô completamente... Eu não sei o que esperar, Ju. Em uma bela noite... Ó o Felipe já... Eu vou dormir de bruços. Conjurando o espírito come cu aqui, ó. Hoje à noite ele vai... Mentira, que horror, Antes de que dormir, ele horror. vai mentalizar e vai dormir de bruços, assim. Não vem, por favor, Não não durmo venha. de bruço, não durmo Sou de tão bruço. frágil. Eu durmo de ladinho. Em uma bela noite, senti um enorme peso nas minhas costas que estava dificultando minha respiração e movimentos. E com muita dificuldade, eu me vi levantar quase sem ar e tentei chamar meus pais, mas não consegui. Então, tentei ir até o quarto deles com muita dificuldade para respirar, enxergar e me movimentar. Pera, quantos anos ele tinha? Ele falou isso? Não falou. Não falou. Ele só falou Namorava que com nessa os época pais? ele namorava. Era como se um véu me puxasse pra trás. Eu tava no corredor vendo a porta do quarto dos meus pais e as minhas forças já não eram suficientes pra avançar. Tentei gritar e nenhum som saiu da minha boca. Meu Deus. Foi quando, num estalo de consciência, falei pra mim mesmo: isso é uma paralisia do sono. Com toda a força e rapidez, senti o véu me puxar de volta pra cama e, mais consciente da situação, senti ainda mais peso sobre as minhas costas. E o pior, senti o demônio me comer com 8 es. Meu Deus. Gente. Foi terrível. Gente, eu fiquei com tanto ódio, pois quando eu acordei tive que pedir gentilmente pro desgraçado me deixar dormir. Eu queria que ele fosse julgado e condenado, mas não podia procurar uma briga espiritual com alguém que só aparece quando eu tô dormindo. Pelo menos depois disso, nunca mais aconteceu e eu me mudei da casa dos meus pais. Meu Deus. PS, sou virginiano e a Márcia Sensitiva sempre fala que os encostos adoram se alimentar do ectoplasma dos virginianos. Infelizmente, o meu já foi saboreado por aí. Eu amo que a história terminou As horrorosa e daí histórias vem uma de piadinha. Ah. Ai, Eu não sei o que pensar. Eu não sei, eu não gostei, né? Não é um negócio. Tipo, se Não, fosse uma não é coisa uma que coisa deixava legal, ele é. feliz, Não. ok. Mas Gente, não tá deixando é ele outra feliz. coisa, né? Mas enfim. Pelo amor Eu de Deus, acho a que piada não. que eu fiz. Não, mas é que ele Não, botou piada no não. final também. Não, assim, ele tá acho que tem uma brincando com a abertura. situação. Então, mas por isso que a gente tá falando. gente do Mas céu, obviamente mano, que é uma pra onde situação meio foi isso, esquisita. sério? É muito esquisita, obviamente. E tipo, eu realmente não sei o que pensar. Eu acho que eu vou ficar muito tensa, né? Tipo, não sei, gente. Eu nunca tive paralisia do sono. Mas sei lá, mano. Não quero. Eu tô de boa. Eu também. Não tá Falei liberado, brincando, pelo não. amor de Deus. Assim, como ele tá brincando aqui no final, eu espero que... Ele também falou que nunca mais falou com ele, então acho que hoje ele tá legal e tal. Mas eu nunca... Foi a primeira vez que a gente vê isso, né? Mano, eu tô achei muito chocado, bom. sério. Quando você acha que você já viu de tudo na vida... É isso. Bom, vamos lá, né? Espero que essa daqui seja um pouquinho mais leve, porque até agora a gente só viu babaca, pedrada. espírito e gente É. viva. Invocando Jorge Tadeu. Já sabemos. Quem é Jorge Tadeu? Continua lendo. Ah, tá bom. Ele acabou de contar a idade dele, né? Bom dia, boa tarde e boa noite, Mabê, Chico e Fi. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite também pra você. Olha. Me chamo Monique. Oi, Monique. Eu falei Monique, igual a Inês Brasil falava a filha dela. Foi maravilhoso. Moro em Volta Redonda, Rio de Janeiro. E como uma típica criança raiz dos anos 90, sempre fui noveleira. No ano de 1992, no auge dos meus 7 anos, passava na TV a novela Pedra sobre Pedra, cujo galã era ninguém menos que Fábio Júnior. Sim,
Eu conheço essa história. Inclusive, quem me contou ela foi o Thiago e a Mabê num podcast que a gente nunca lançou, né? Nunca lançou. Chamava Meu Vizinho é Reptiliano. Meu Vizinho é Reptiliano. E era sobre histórias bizarras, né? É verdade. Era meio que isso. Na novela, pra quem não lembra, Fábio Júnior fazia o papel de Jorge Tadeu. Fotógrafo canalha e gostoso. A flor do Jorge Tadeu. A flor do Jorge Tadeu. Tá, Exato. pode crer. Essas duas últimas expressões eu ouvi a mamãe falar. Bonitinho, ouvi a mamãe falar. Canalha e gostoso. Ouvi a mamãe falar e até então eu não sabia o significado. Enfim, um canalha gostoso que tinha algumas namoradas pela cidade. Certa vez o bofe foi O bofe, a Monique, você é gay. Certa vez o bofe foi assassinado em sua cama e borboletas sobrevoaram seu corpo. As viúvas do gato… é bofe, é gato. Ela é muito mulher. Ela é mulher muito viado. filha da Inês Brasil, Monique perfeita. As viúvas do gato descobriram que, ao comerem a flor copo de leite, ele reaparecia para elas, lhes dando uma tórrida noite de amor. PS, lembrando que todos esses detalhes são da minha visão de agora. Quando criança, eu só achava muito legal ele reaparecer. Ela não entendia que era uma, né, que ele transava. Até porque na novela também não mostrava. Não, e tinha uma dualidade, né? Na novela era, era super romanceado, assim, não ficava aparecendo, obviamente. E como criança, né, ela não compreendia isso, ela só sentia. As mulheres estão comendo. A música do El-Chan. É igual a música do El-Chan, gente. As mulheres estão comendo essa flor e ele tá reaparecendo. Olha que legal. Era isso pra ela. Pois bem, na inocência de achar que Jorge Tadeu também poderia aparecer pra mim, eu, uma criança de 7 anos, achei flores copo de leite perto da casa e comi. E não comi apenas uma, mas umas 4. Eu já tinha dado esse spoiler, ele fez… É super venenoso. É muito venenoso, não é? Copo Tem de leite. leite que é… Sim. É zoado. Fui pra casa, pois eu ia esperar… Pois esperá-lo eu iria. Esperar o Jorge saber. Achei… Esperá-lo eu iria. Esperá-lo Fui pra casa, pois esperá-lo eu iria. E de repente, minha boca começou a sapecar. Ela é portuguesa? Você é portuguesa, Monique? Sapecar não… Não? Não, acho que sapecar tem lugar do Brasil. Tem, mas aqui sapecar… enfim. Minha boca começou a sapecar. Parecia que eu não conseguia respirar e meu rosto estava ficando inchado. Porque copo de leite, como o Chico já falou pra gente, nossos especialistas em leite… O bom da piada é que ela usa de ironia. Exato. Que é quando uma pessoa aponta pro outro, mas tem 4 dedos apontando pra ela. Mamãe levou um susto. Me levou correndo ao hospital e descobrimos que eu tive uma infecção que poderia ter me matado pela quantidade de planta ingerida. Mas também as novelas eram meio irresponsáveis, né? Não sei se as novelas são irresponsáveis. Não é, tipo assim, falar de comer uma planta. Ué, Harry Potter, eles comem um monte de coisa que não pode comer sapo. Vai comer sapo no sítio e vai botar a culpa no Harry Potter. Não, peraí. Harry Potter tá todo num universo imaginário, né? E o Fábio Júnior vindo na planta é um universo bem realista, né? A novela… Vocês concordam comigo, vocês só não querem concordar. Você quer censurar a novela, Felipe? Jamais. Eu sou contra todo tipo de censura. Tá Flora matando aqui. Tá Flora matando pra cima da gente. Quer caçar treta no Twitter. Mamãe levou um susto, enfim, já li, né? Ela teve uma infecção pelo tanto de quantidade de planta ingerida. Se não me engano, havia uma substância na flor que não deve ser ingerida. Sim. Eu acho que você não se engana, não. Mamãe quase me bateu quando eu contei o motivo que tinha comido as flores e o médico deu um esporro nela e em mim. A mãe recebeu um esporro de graça, né, coitada? Coitada. Ela não sabia que a filha tava comendo os copos de leite e tudo. Recebi uma lição que jamais esquecerei. Beijos, amo o podcast. Gente, eu não li nada, né? Eu amei. Mas vocês entenderam? Eu achei fofo, achei… Monique, foi fofinho. Infantil, achei meigo. Ela nem sabia porque ela tava comendo. Queria ver o fotógrafo. Esse que é mais fofo de tudo. Achei bonitinho. Ela não sabia que ia chegar o Fábio Júnior e Krau. Ai, gente. Bom, agora a gente vai pra A Peculiar Dieta dos Famosos. Pronto. Oi, Mabê, Chico e Fih. Meu nome é Carol, tenho 35 anos, moro na Irlanda, mas sou de Fortaleza. Em meados de 2011, eu e meu melhor amigo, Júnior, trabalhávamos num site de moda lá do Ceará.
Então era comum viajarmos o país inteiro, cobrindo os eventos de moda, São Paulo Fashion Week, Minas Trend, todos. Chique! Fomos então convidados para uma rodada de negócios de moda em Caruaru, Pernambuco. Já fui para Caruaru. Eu já tinha ido para a apresentação do evento em Recife e sabia que seria super de boa. Mas passei do que trabalho, então eu fiz de tudo pro meu amigo Júnior ir comigo. Perfeito. Queria passear nessa fase. Desde o começo, a produção foi super acolhedora, mas falou que o hotel que a gente ficaria era uma surpresa. Gente. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Aí Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. A gente só pensava nos 5 dias de folgas da chefe insuportável. Pegamos nosso belo avião, chegamos no aeroporto de Recife. Lá no desembarque. Lá no desembarque. Lá no desembarque estava um senhor de meia idade com papel escrito os nossos nomes. Ele seria nosso motorista e iríamos pegar a estrada rumo a Caruaru. Eram 9 da noite, a viagem seria de aproximadamente 3 horas. Já entrei no pânico da estrada à noite. Morro de medo de abdução. Abdução. Gente, na estrada tudo à noite. Que você pode ter medo na estrada. Várias coisas que você pode ter. Isso tipo assim, de um viado específico. passando na frente do carro e você atropelar. Mas a abdução… Mas ó, eu peguei a estrada de Caruaru à noite e ela… assim, o que eu me lembro, né? Era uma estrada boa. do que ela se lembra porque ela foi abduzida. Porque foi abduzida. Mas ela tinha muita curvinha, é meio tensa. Você acha curvinha mais tensa do que reta? É, com certeza. Não, pra mim reta sem fim é pior. Mas reta sem fim no escuro… Não pra quem tá dirigindo, pra quem tá passando medo. Ah, não, mas… Abstratamente, você tá no carro, Mas o não meu importa medo se não você tá… é- não, mas eu acho que curva é pior medo. porque você pode tomar um susto numa virada, sabe? Não ir reta que você vai continuar vendo a coisa. A curva você vai deixar a coisa pra trás. Não, mas é que você tá pensando no medo do sobrenatural. É. E o meu medo é da estrada. Ah, não, gente, mas nós estamos discutindo abdução, nós não estamos discutindo… Não sei se você sabe, Mabê, isso aqui chama caso bizarro. A abdução é Não tô melhor falando de ser segurança curva. rodoviária. O nome Ligue o farol baixo para não cegar as O pessoas nome que do estão vindo. podcast agora é CT. Dirija bem. Siga bem, caminhoneiro. Siga bem, caminhoneiro. Siga bem, cadeiruder. Não, mas, por exemplo… sei lá. Tá bom. Ela tava com medo de abdução. Tá bom. E eu não sei se, tipo… Se eu fosse abduzir alguém, eu iria, tipo, na estrada de Recife pra Caruaru. Eu não sei se eu escolheria ali. Pode ser, viu? Com todo respeito, que eu acho o Caruaru muito legal, o Recife também. Mas acho que assim, não é a estrada mais… Porque é uma estrada asfaltada. Eu escolheria uma estrada de terra. Tem que ser estrada de terra, eu também acho mais cênico. Eu acho mais, né? Não sei, mais gente. lírico. Você Dependendo vai do lugar… abduzir alguém na Raposo Tavares, sabe? mas isso que a gente já falou, tipo, né? na BR-381. Mas, gente, a estrada é um lugar vazio. Na Esse que a Belém, gente não já sei falou, né? Tem caso de abdução no centro aqui? De qualquer metrópole? Não tem. Imagina uma abdução na fila do Poupa Tempo. Tem 600 pessoas na fila, daí tem 599, ninguém se importa, as pessoas só ficam felizes. Exato. Tem uma pessoa menos uma na pessoa fila. menos. Maria tem fila. uma abdução. Esses dias eu fiquei 2 horas lá. Poupa tempo de quem? O meu que não foi. Bom, fica aí. Agora virou a patrulha do consumidor. Eu tô amando que esse podcast tá virando várias outras coisas. Ele vestiu tipo a mística dos X-Men, assim. Bom, não lembro o nome do senhor, mas ele parecia ser super solícito, até demais, daqueles que falam pelos cotovelos. Então, sentei no banco de trás, deixei meu amigo Júnior sentar na frente, coitado. Como toda eu boa sou- amiga. Perfeito, perfeito. Começou tudo bem, ele mostrando a vista. Nossa, Contando Mabê, tá um pouco- ruim, hein? Ruim por quê? O Dantas acabou de cortar. Então ele mostrou a vista, contando um pouco da história de Pernambuco, da arquitetura. Provavelmente metade mentira. Que isso? Gente. Que isso? Nossa, duvidando do Ela é- motorista. Que isso? Ela é pesadona. Nossa, pegou pesadaço. Até que entramos numa estrada sem luz e eu comecei a ficar nervosa. Com a abdução, né? No rádio começou a tocar Ivete Sangalo. Imagina você tava lá. Arerê! Poeira! Lá vem uma luz Nossa, do céu, assim, gente. um raio de luz. Essa é a música mais assim que vocês conseguem lembrar dela? Da Ivete? É porque eu gosto de banda Poeira. ela, né? Auge, né? Não, tudo Não, bem. daí A ela gente lembrou de teve- poeira, eu a lembrei gente de teve arerê. literalmente o conta. tema desse carnaval desse ano. Macetando, poupe, macetando. Mabê, não, Macetando, Não. macetando. Coraçãozinho. Imagina o ET macetando. Manda beijinho pra quem tá… Essa época nem tinha Manda macetando. beijinho Que ano pro que foi tá isso? voando? Macetando. Manda beijinho pro disco voador. Macetando, macetando. De que ano que é? Nem existia 2011. macetando. Então, Nem existia Ivete Sangalo nessa época.
E ó… Ai, então foi o ano que eu nasci! É verdade! Não era 2001? Você ouviu errado, você tá velho. Começou a tocar Ivete Sangalo. E este homem ficou com ódio. Ele mudou a rádio e começou. Vocês sabiam que a Ivete só é famosa porque ela comeu bebês? Ai, eu amo essas histórias. Ela, Luciano Huck, Angélica, todos esses famosos sacrificam e comem bebês em troca da fama. Deus. Nessa hora, gente, assim… Agora a gente entende que talvez metade da arquitetura fosse realmente mentira, como você falou. A gente Não só metade, Agora, 90%. a gente super julgou ela, mas julgou agora ela. eu acho que Mas agora eu acho que eu não acredito em mais nada do que ele tá falando. Nessa hora eu não consegui acreditar. Pensei que eu tinha ouvido errado. Mas ele não parou. Óbvio que ele não parou. Ivete Sangalo comeu 100 bebês pra ter o que ela tem. Mas você viu que ela não tá mais com tanta fama porque parou de comer os bebês. Ah, então ela voltou a comer bebê, porque Ela vomitou bebês, Ela vomitou é isso? bebês. Ela comeu 100. Não, mas agora que ela voltou a comer bebê, então, Calma porque ela que a gay irritou. vai defender. Ah, tá. Eu, em uma mistura de pânico, com vontade de rir, evitando, assim, olhar pro Júnior, porque eu sabia que se eu olhasse a gente ia explodir de rir. Quando o Júnior, muito corajoso, simplesmente soltou: ué, como é que ela não tem mais fama se ela vai lançar um DVD em Nova York agora esse mês? Vixe! Eu nem acreditei que ele Toma. estava desafiando o doido, que logo gritou: pois então, ela ainda tá comendo? Nessa hora… Caralho, foi bem a época do DVD do Madison Square Garden lá. Aquela… Nossa, Ai, foi é muito tudo. lindo. É muito lindo. Nessa hora a gente já tava numa estradinha de terra. Ih, Agora você sim. tá vendo? Agora sim. Vocês queriam mais Aí começou a estrada de tocar música terra? clássica no rádio não e deu. foi se criando um ambiente terrível pra abdução. Exato. E o homem não parava de falar dos satanistas. Até que ele parou de falar e foi diminuindo a velocidade do carro. Mano, Ai, velho. Não, aí é foda. eu comecei a me tremer toda e cutuquei o Júnior pra ver se ele falava algo. Ele perguntou pro homem o que estava acontecendo. Ele disse: deixar um burro solto. O quê? O homem simplesmente parou o carro na estrada de terra sem nenhuma luz e saiu. Nessa hora eu pensei, chegou o momento. Ele vai matar a gente e vai dar pra algum famoso comer. Não, caralho, aí ele eu já vai servir estava… os dois de banquete à noite pra Não, estaria esposa. todo cagado. Falou assim, Nesse a Ivete Sangalo não momento… vai ficar famosa sozinha, não. A gente vai comer os… Primeiro que ele lançou uma frase aí que ninguém entendeu. Deixaram o burro solto. É meio lindo, né? Parece deixaram o burro solto. romance do Mia Couto, assim. Tipo, o que rolou? Deixaram o burro solto. E aí Serve parou o pra carro, muita coisa desce, na vida, quieto. né? Serve pra muita coisa. Deixaram o burro solto. E ele veio gravar o caso bizarro. O Chico falando de mim. Deixaram o burro solto. Que ódio. Ai, foi boa, eu só entendi agora. Que daí é irônico, porque é ironia. Que Porque ódio. eu tô apontando 4 dedos pra mim, porque eu sou burro. Ele entrou no matagal e eu e o Júnior começamos a pensar o que a gente ia fazer. Não dava pra enxergar nada. Não tinha nenhum carro vindo e 0 sinal no celular. Não, nessa hora eu torceria pra uma abdução. Eu cagava, porque eu sempre penso assim, ninguém vai me atacar se eu tiver toda cagada. Ai, é verdade, né? Né? Depende, se Dá for com uma nojinho. arma, te ataca, né? Não, fede. Tipo, você não quer ficar perto da pessoa que cagou. Mas pra você atirar, você não precisa estar perto. Ah, tá. Não, mas é que nesse tipo Não, de mas gente que não come é. bebê, não tem tá arma. solto. A arma não tem graça pra quem Mas come esse tipo bebê. que come bebê não vai ligar pra cocô também, né? Ah, vai comer Vai, cocô? acho que só come bebê limpinho. Então assim, vamos com calma. Eu comecei a culpar o Júnior por ter teimado com o maluco, mas não tinha jeito. A gente tinha que jogou a aceitar. culpa nele, né? Jogou Nossa, a culpa na ela gay. é a pior melhor amiga do Não, mundo, sério. né? Ela enfiou o Júnior lá na frente. Depois pediu pra ainda ele. falou, a gente vai morrer e a culpa é A culpa sua. é sua. Era pra deixar ele falar mal do Ivete Sangalo. Não tinha o que fazer. A gente tinha que aceitar o nosso destino. Passou uns minutos, lá veio um homem saindo do mato, limpando as mãos cheias de terra na roupa e começou a falar: vocês não viram? Deixaram uma jumenta desamarrada na beira da estrada. Tive que amarrar pra não causar acidente. Foi aí que a gente parou e realmente lá estava a pobre jumenta, agora amarrada. Ah, eu tô gostando agora do teu... Literalmente deixaram o burro Literalmente, solto. deixaram o tá burro bom, solto. entendi, agora entendi. Seguimos viagem e finalmente chegamos no destino. Eu amei. Sério, perfeito. Não, essa história… A pousada parecia um castelo mal assombrado. E apesar do pessoal da recepção falar para evitarmos andar no terreno à noite, pois tinha cachorros selvagens, foram dias super divertidos de comida boa e pouco trabalho. Os outros jornalistas comentaram sobre o tal motorista. Aparentemente ele teve o mesmo papo com todos. Na volta, voltamos de van. E de dia. Beijo, adoro vocês. Ah, Eu amei. Adorei. Olha, eu amei. A gente essa achando que o história. problema ia ser o hotel. Não, o Não, problema foi o gente. motora. Caralho, eu amei essa história.
Eu amei Plot muito twist. essa história. Sério? Eu amei muito. Parabéns. Teve tudo. Entregou tudo. Teve desespero. Fake diva news. pop, teve fake news. Teve tudo. Teve satanismo, gente. Satanismo numa estrada de terra em Caruaru. Sim. Pior muito melhor chique. amiga do mundo. Pior melhor amiga do mundo. Várias nuances. Que história incrível. Inclusive, Caruaru é uma cidade muito linda, gente. Vão pra Caruaru. Mas não comam nenhum bebê, não comam A ministra da Cultura de Caruaru aqui. A ministra de... Se eu for pro Big Brother, eu vou ficar falando de Caruaru. Aqui, ó. Caruaru e Itajubá. Você vai criar uma identidade, tipo a Bia do criar uma Brás, identidade, assim, de que é sim. mentira, que você é de Tipo, Caruaru. eu sou a... Tipo a Isabela Guerreira. Eu vou falar, eu sou a Mabê Caruaru da 25. ou Essa é a sua personalidade? Não gostou? Ê, Brasil! Vamos mudar um pouquinho, né? Caruaru! Ê, Caruaru! Caruaru! Lá no Caruaru não acontece Nossa, não. e o pior que cola, né? Pior que as pessoas iam super comprar isso. Lá no Caruaru não tem isso, segundos, não. até alguém desmentir. Não é, a outra puta, gata foi quase até a final, né? Não, mas ela tinha uma historinha mais verdadeira ali. Porque ela realmente tinha trabalhado no Brás. 5 minutos, né? Aí deve ser atacado pelo fandom do Brasil do Brasil. Eu sou Beatrizer. Você é do Brás? Eu sou do Braser. Não, eu sou Lober. Eu sou... Até a eu morte. sou da Alcateia da Eu sou da Loba Alcateia também. da Eu Loba. também. Mas eu também dá pra ser dos dois. Dá. Não dá, não. Vai, Bom, vai. Menos polêmica. Minha orientação é do demônio. Really? Pera. Really, tá no título em inglês. Ai, Really? perfeito, já amei também. Espero que a Mas- história seja boa. Mas a entonação faltou, assim, com todo Really? respeito, faltou um pouco da entonação, Tá. porque era uma pergunta. Boa. Acho que é tipo assim, really? Ah, minha orientação é do demônio? Oh. Really? Perfeito! Tá, meu bem. Aqui a Wolf gente Maia. entrega. Aqui a gente Aqui é entrega. Brasil do Aqui é Brasil. tablado. Tablado de madeira! Podre, né? Umas Lá caixas no de uva. Caruaru! Ai, Ê, não! Caruaru! Eita, Caruaru! Lá em Caruaru não tem isso, não. Não. Ai, que insuportável. Eu ia te odiar tanto no BBB. Eu não tenho, assim, Ai, eu tenho toda certeza sua que ninguém ia roupa gostar de no mim. Instagram podia ser MaBBB. Será? Uma BBB. Uma BBB. Mas acho que o meu fandom poderia ser Os Caruarurers. 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 Eu acho que tinha que ser os alienígenas, tipo assim, uns ETs de Varginhers. Não, eu acho que é muito segmentado. É muito segmentado. Segmentader. Olá, Mabê, Chico e Fi. Me chamo Olá. Luiz, tenho 37 anos e moro no litoral de São Paulo. Eu e meu namorado somos fãs e ouvintes e acompanhamos os trabalhos desde o Modus. Bom, minha história aconteceu em 2010, quando eu ainda estava trabalhando como tripulante num navio de cruzeiro. Comecei minha trajetória na Itália e a tripulação passava uma semana nos locais onde aportávamos. Trabalhar em cruzeiro às vezes pode ser luxuoso, eu sei, mas também pode ser bem difícil. Ai, eu sei que é super luxuoso. Ai, gente, é difícil ter Ai, uma gente, vida de muito luxo. Eu fiz um botox ontem. Ai, também Não, mas trabalhar num cruzeiro deve ser meio barra pesada. É rolê, mas é divertido. luxuoso. Diz que é bem divertido. Que tem umas festas na tripulação que são melhor que as festas no navio. É. Lá em Caruaru não tem isso, não. Cara, não tem isso não. Eu juro, eu vou levantar e eu vou embora cada vez que vocês fizerem O isso. nome do episódio, lá em Caruaru tem isso, não. Eu era um simples assistente de garçom. O trabalho não era fácil, pois tínhamos que preparar as mesas e ajudar os garçons a atender os clientes. Eu achei fácil. Vai lá, faz você Vai lá, então. faz você. Tudo era muito corrido e pesado. Me lembro de, nas primeiras semanas, ter ficado tanto tempo em pé que quando eu cheguei no quarto à noite pra descansar, eu tive que tomar banho sentado no chão, tamanha dor nas pernas e nos Nossa, pés. que bad. Caralho, que pesado. Mas até aí tudo bem, adoro que ele fala isso e joga. Ei, até aí não, festa. tudo bem. Desculpa, eu acabei de falar que achei trabalho fácil, mas era Agora é brincadeira. fácil, né, Mabê, falar Mas era isso. não, Vamos era cortar. brincadeira. É o episódio do cancelamento, né? Vamos cortar só essa partezinha que a Mabê fala pra gente viralizar no Corta TikTok. todas as falas do Felipe, do episódio. Não, eu tô falando, vamos fazer um corte no TikTok pra no gente viralizar TikTok. ela falando Tá. que Vamos eu fazer acho um que é corte só fácil. do Felipe errando leitura e fazer um grande compilado no YouTube, porque não vai caber no TikTok. Vai Vai ser, Chico, ele tá vai querendo. estar lá, gente, no meu canal YouTube Mabê Bonafé. Vai estar assim, 99 horas de Felipe. Felipe errando leitura. Gente, sério, eles pegam muito no meu pé. O Chico só me vê como uma calcinha.
Uma calcinha você tem que uma erra. alma, Eu não né? tenho o cérebro pra ele, é só uma calcinha que erra. Mas eu sou uma gostosa, é tão difícil ser gostosa Ai, eu sou e tão luxuosa. gostosa e Eu sei que minha vida é burra. luxuosa. Mas eu tô mas- tudinha. Depois de um tempo, você se acostuma com a correria, com as pessoas e com as mudanças de local e de passageiros. Por estar trabalhando na Europa, a tripulação era repleta de europeus. Obviamente que nos aproximamos bastante. Acho que faz sentido. Convivência, né? É comum rolar em festinhas, pegação e por aí vai. Falei. Isso aí. Eu Lá em na- Caruaru tem. Lá em Caruaru não tem isso, Eu não. vou fazer greve, eu juro por Deus. Eu vou fazer 1 minuto de silêncio cada vez que rolar esse bordão horroroso. Gente, Gente, diz se esse bordão não é tudo. lá em Caruaru tem. Muito bom, Mabê. Cara, é tipo prazer nossa, velho. Pena que você não é de Caruaru, você não iria É, poder eu não fazer. entendo, né? Mas quem for de Caruaru e entrar no BBB pode usar. Não, eu sou. Minha avó nasceu em Gameleira. E é em Caruaru? Não, mas é perto, do lado ali. Entendi. Eu, na época, não estava interessado em nada disso. Só pensava em viajar mesmo e conhecer o máximo de lugares possíveis. Eu nunca senti a necessidade de esconder de ninguém que era gay. Certa vez, uma moça embarcou junto comigo. Vamos é um chamá-la gay. de Jaqueline. Jaqueline ascendeu a um posto invejado por todos. O de entregas para as cabines. Gente... Nossa, adorei, hein? Esse sim é um trabalho fácil, hein, Jaqueline? Era um trabalho leve em comparação aos outros, pois consistia em esperar alguém pedir alguma coisa, desde itens de limpeza, cuidados pessoais, até alimentos, e levar até os pedir o tempo quartos. todo, galera, insuportável. Deve ser um inferno, ele trata mal, não. É, a galera deve tratar Não, mas super deve mal. ganhar gorjeta. É, Porque verdade. você leva, você tá indo até o Mas quarto eu da acho pessoa. que, não sei se vale a pena. Ah, mas em euro? Oh, acabou de valer. Fato é que esse trabalho mais ameno que o dos outros fez com que a Jaqueline se sentisse acima de todo mundo na hierarquia. Já o quê? Ah? Tinha que fazer essa piada. Ai, que saco! Oh, não. Ai, eu tava foi esperando o horrível, momento foi horrível. pra- Ai, o famoso subiu a cabeça da Jaqueline. Ah, o Felipe, né, dele. Ah, já subiu a calcinha. É. Desceu a calcinha. Desceu a calcinha. A calcinha foi pro lado. Gente, que baixaria. Baixaria. Ela se achava Sempre tão assim, desculpa, gente, vocês socorro, estão eu tô ouvindo preso isso. entre a Bia do Brás Não. Uma BBB do E aí, Caruaru. BBB de Caruaru! e a MC Pipoquinha. Assim, o que eu tô sim, fazendo eu gostei. aqui? Gostei. Ai, Ela se achava tão acima de todos que um belo dia, após me pedir um item, me chamou aos seus aposentos para conversar. Aposentos, ela tinha ela morava quarto de num- 400 ela era metros perfeita. quadrados. Pediu para eu sentar na sua cama e disparou. Luiz, você deveria repensar um pouco a sua vida, porque você não é gay. Isso é só o diabo no seu corpo. Você tem que abrir seu coração para Jesus, para ele entrar e que você não queira mais ficar Gente, com Jaqueline era minha mãe? chá de revelação da Jaqueline, a família bolsonarista. Descobrimos Sabe? quem é a Jaqueline. Você está no arquivo confidencial, E Felipe! a Jaqueline é sua mãe. Exato. E é um caso Entra. bizarro porque minha mãe morreu e ela... Ah, onde mais poderia ter um arquivo confidencial com pessoas que já foram? Muito bom, muito bom. Essa frase absurda me impactou muito, tanto que eu apenas fiquei calado esperando ela terminar de falar pra poder voltar pra minha cabine. Gente, desculpa, assim, ela chamou até a bosta da cabine dela, Pra falar isso. chechelenta, pra falar. Ela quis fazer o que as pessoas fazem com ela, né? Chamar as E pessoas humilhar. pra cabine. E me humilhar. E humilhar. Ai, que lindo. Acho que a Jaqueline, na verdade, ela tava só pra... É porque o sonho do oprimido é ser opressor, Ela é né? opressora. A Jaqueline. Meteu um Paulo Freire. Tá vendo? Você falou... Meteu um Paulo Freire. E Tá quem de disse que é só parabéns. calcinha aqui, caralho? É uma calcinha com um livrinho dentro, assim, ó. Tem um livro no elástico da É uma calcinha. calcinha com... Os com calcinhas. o É isso aí. rosto do Paulo Freire estampado. Na frente, assim, ó. Sexy. Vamos parar. Sexy, Vamos parar sexy. só na calcinha. Com a correria do dia a dia, tive que deixar pra lá os impropérios ouvidos e seguir com a minha rotina. Isso é muito sério. Você não meteu a mão na cara dela. Nossa, sim, eu jogava ela no mar. Tipo assim. Justa causa. Nossa, Justa Jaqueline. causa. Nossa, Jaqueline. Jaqueline, não! Jaqueline! A sua vida importa, Meu Jaqueline! Deus, a Jaqueline caiu no mar sem boia. Alguém faz alguma coisa. Ai, Jaqueline, que isso? Meu Deus, tô aqui ajudando. Ó, Jaqueline, consegue pegar minha mão aqui? Ó, Jaqueline. Ela se empolgou Jaqueline demais. consegue. Jaqueline. Virou Titanic, Virou. da Jaqueline. Vai ter 2 horas aqui. de Ela se empolgou encenação muito, da ela se empolgou muito. Gente, desculpa, eu tenho muito ódio da Jaqueline. Ah. Eu me... Calma, vai vir a desforra. Tá. É que você não conheceu minha mãe. Cerca de um mês depois. Conheci. Conheceu sim.
Cerca de um mês depois, chegou aos ouvidos de toda a tripulação que um croata tinha sido pego pela namorada na cabine com outra mulher e mais um homem. Com a Jaqueline? Aquele bafafá fez o navio ferver. Fofoca boa, fofoca de suruba. Peraí. A Jaqueline tava então... Quem não gosta? Ninguém falou de Jaqueline. Quem tipo é que não assim, gosta? Um croata foi pego pela namorada na cabine com outra mulher e mais um homem. Então o croata estava fazendo... Era os 3 gansos. O Thomas aí. O croata era o Thomas. O croata era bissexual e cego. E quem matou foi a... E o George pode ser o Luiz aqui, que vai chegar lá e vai roubar todo o dinheiro da Jaqueline. Os filhos, na verdade, os filhos da Jaqueline os são as gansos, joias. são os louros. Exato. Mas quem era a mulher envolvida naquele ato carnal, aquele ato libidinoso e pecaminoso? Olha aqui essa gay esperou. Ela foi. Essa gay ela esperou. Quem, Luiz? É? Olha a vingancinha gostosinha aqui chegando pra ela. Essa safada. A Jaqueline. Essa safada promíscua. Que é isso? Sodoma e Gomorra ou navio? Que é isso? Ô, Jaqueline, escuta aqui. Vem um pouquinho aqui na minha cabine. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você é uma puta, Jaqueline? Você é uma prostituta de quinta, Jaqueline, acho que você Jaqueline? devia repensar um pouco a sua vida, Jaqueline. Porque você é puta, Jaqueline. Você é uma vagabunda, Puta é coisa do Jaqueline. demônio, sabia, Jaqueline? Isso é diabo no seu corpo, Jaqueline. Nossa, O diabo gosta, Ai, gente, Jaqueline. olha, o diabo tá vendo? gosta. Quem diz que Deus não gosta de gay? Como? Como? Como que... Entendeu? Isso Gente, não tem Caruaru. eu tô indo embora pra minha própria segurança. Isso não tem Caruaru. Sim, era a Jaqueline, a mesma que se achou no direito de me dar um sermão, chamando minha orientação sexual de coisa do demônio. É isso. E pior, essa não foi a única situação que ela participou. Ela foi pega no flagra em uma cabine com 2 homens. Nossa. Homens casados, diga-se de passar. Ele virou a perpétua também, né? Ele virou, tipo... Não, mas tá certinho. Não, tem Falou que que tinha o contar. diabo no corpo dele. E por que não falou o nome da Jaqueline? Joga o nome da Jaqueline aí. Joga o Jaqueline na hora que eu vou mandar uma mensagem Joga pra o nome da Jaqueline. Gosta de homem o cruzeiro casado, que né, ela Jaqueline? falou. Que ela trabalhou. Manda pra gente. Ai. Esses eventos acabaram por isolá-la dos outros brasileiros, pois ela não conseguia encarar o que ela mesma tinha feito. Ai, eu fiquei mal pela Jaqueline. Quando... Você acabou de jogar Jaqueline no mar. Eu já... Quando nós Não, voltamos... mas sacanagem também ser isolado, só porque deu pra 2. Não, Amiga, se ela só tivesse tudo bem. dado Não, mas pra ela foi 2, horrível. ela foi horrível antes de fazer misoginia, isso. É tudo bem. Hipócrita, Foi misógino. exato. Foi misógino. Porém, ela foi escrota, né? Ela merecia. Não, então, assim... ela foi escrota com ele, né? Falar que o diabo tava no corpo. Não, ela pagou a Acho que, língua. será que o diabo É não isso, passou? se ela não será que o diabo tivesse- não passou pra ela naquele dia que ela Aham. chamou ele? O diabo Ela deve ter tirou falado dele e assim, fez assim, Ela ó. tirou dele. O diabo falou assim, não vem Opa, falar de mim aqui oi, não, querido. casado. A Jaqueline no dia seguinte Oi, foi casado. Quando a gente voltou pro Brasil, ela se foi, nunca mais retornando pra nossa tripulação. Caiu no mar. Caiu no mar. Grande beijo pra vocês. Ai, Luiz. Eu amei essa história também. Gente, Eu gostei dessa história. E assim, sinto muito, Luiz, que você deve ter sofrido. Porque eu acho que o Luiz não é muito do confronto. Porque quando tinha festa também, ele não queria participar. Ele tava focado ali em ganhar dinheiro. Em ganhar dinheiro, Luiz assim, é coitado. é um homem trabalhador. Mas- Um homem que não tem o diabo dentro de si. Luiz esperou e a redenção de Luiz veio. Veio. Bob e a menina manequim. Tá bom. Então tá bom. Então tá, né? Hello, Mabê, Chico e Fi. Aqui é a Jéssica Ohana, de Joinville, Santa Catarina. Mais conhecida agora mundialmente como a Loba da Cera da OAB. A Loba de Cera da OAB, vocês lembram? Não. A gente que... O Chico Foi maravilhoso. nomeou ela Era- como a era- Loba de Cera da OAB. Era o caso da menina que... Da Casa de Cera? Que ela Não. falou da Casa de Não, Cera? era que Não, queria ela ser de que- cera e daí ela ia no posto Tipo, e ela falava ficava- que ela tava sendo abusada. Quando ela tava... Não, calma. Ela tava, tipo assim, no carro atrás e ela ficava fazendo uma cara meio como se ela tivesse, sabe, sendo de cera, sendo sequestrada, transformada numa Lembro, boneca de cera. lembro. Pra que os frentistas ligassem pra É. alguém e prendessem a mãe dela. E que depois ela virou advogada. Lembro. Por isso a Loba de Cera da OAB. Ai, bem-vinda de volta, Perfeito. Loba de Ah, Cera é muito da bom OAB. ter você de volta aqui com a gente. Lendo os comentários do Instagram do episódio onde meu caso figurou. Nossa! Nossa. Isso aqui é sua tese da OAB? Meritíssima, é uma petição, Meritíssima. isso é uma Advogada. Você é meritíssima Loba pra você. Não é advogada, ela é advogada, tá? Um outro ouvinte destravou uma lembrança aleatória na minha cabeça. Novamente, quero deixar claro que sempre fui
uma criança estranha. Ficou bem óbvio, pode ficar tranquilo. Ninguém aqui não pensou isso. Em nenhum momento a gente cogitou outra coisa. Ali pela minha fase dos 4, 5 anos, foi uma época bem diferenciada. Acontecimentos como minha mãe dizinha. Ai, dizinha. Lá em Caruaru. Lá em Caruaru não tem isso, não. Tinha um amigo imaginário, vamos chamar de Bob. Pois eu não lembro seu nome, tá bom? Não. Segundo minha mãe, Bob andava comigo 24 horas por dia. E que ela tinha que dar banho e alimentar ele também. É o amigo dela, né? Você não chamou um amigo pra sua casa e deixa ele passar pelo fome. amor de Deus. Vai deixar o Bob… Você já não gosta dele hoje em dia, né? A gente já percebeu isso em você. Ela dizia que ficava em pânico e tinha certeza… Não, é… O quando? Você não leu. Quando sentávamos… Não. Eu tô quieto. Não. Eu tô quieto. Palavra. Não, Lê, querido, tá uma delícia te ouvir. A gente não tem pressa pra ir embora. Ai, lá em Caruaru. Se a gente pode começar a dar um tweet pro Felipe ler, casos em tweet, manda caso até 114 caracteres. Eu sou muito Que desmoralizado vão ser os aqui, casos sério. dele. Quando sentávamos à mesa, Chico, eu falava: mãe, tem que colocar Bob também. Ela dizia que ficava em pânico e tinha certeza que era algum espírito, encosto ou algo do tipo. Por isso levava a sério o que eu dizia e colocava a comida no prato. E, pior, fazia tudo o que Bob pedia. Meu Deus, o tanto de comida que deve ter jogado fora pra esse Bob. Bob me rendeu muitos, mas muitos passes pra ver se me livrava dele, meu Deus. Eu já tomei muito passe também por causa de coisas que eu falava pra minha mãe. Ela é do interior, gente? Porque é Joinville, né? É, Joinville. Ai, eu lembro dela por causa da vez que eu contei do boy de Joinville. Foi aqui também. Foi. Bob me rendeu muitos, mas muitos passes pra ver se me livrava dele. Claro que a vida da minha mãe não era fácil em momento algum. Além de Bob, certo dia eu desapareci em uma loja de roupas infantis no shopping. Eu também já. Eu também já. Tudo. Será que Nossa, que foi minha mãe… Esse apagão mental. Minha mãe, coitada, entrou em desespero. Acionaram segurança do shopping, a loja toda virou um caos. Minha mãe, coitada de novo, chorava desesperada. De repente, ela disse que olhou para a porta da loja e tinham várias pessoas na frente da vitrine rindo, dando tchauzinho e batendo fotos. Ela achou aquilo muito estranho e foi até lá ver a razão da comoção. Chegando lá, fala… Era ela na vitrine, Sim. a loba de cera da OAB, a loba manequim de A loba cera da manequim de OAB. cera. Chegando lá, estava eu na vitrine, fingindo que eu era um manequim completamente alheia a todo o desespero que eu tinha causado. Na minha cabeça infantil, todos acreditavam que eu não passava de um adereço da loja. Minha mãe disse que caiu na gargalhada, coitada. Foi uma verdadeira guerreira na minha infância. Beijos, gente. Gente, ela só melhora. Sério, Só. só melhora. Acho que uma vez por mês podia ter uma história da loba manequim de cera da OAB. Jéssica, olha… Ela acho foi que promovida, a loba manequim de cera da OAB. Talvez tenha um negócio aí pra frente, né, Jéssica? Talvez a gente vá ter que conversar com a Jéssica. Ai, Jéssica! Vem aí, Jéssica! Jéssica. Ó, spoilers, hein? Spoilers. Spoilers. Bom, deixa eu contar da minha vez que eu sumi. Eu gostava de me esconder, né? Achava isso muito divertido, minha mãe não muito. E aí um dia a gente tava num shopping de Itajubá, que na verdade era numa loja de, sei lá, 4 andares. Era um predinho, assim, vai. Ele chama galeria. Casa Joca. É uma lojinha grande até. E o que eu gostava de fazer? Eu gostava de pegar, tipo, de chegar no provador e eu abria o provador e gritava: ah! Normal. Sem sua mãe dentro ou qualquer um dentro? Qualquer coisa, né? E aí um dia minha mãe tava comigo na loja, tal, não sei o que. Eu fui brincar, fui correr. Tinha um piano na loja, fiquei lá tocando piano, tal. Tocava piano? Não tocava piano. Não, óbvio que Mas não. tocava teclado, era ali perto. E aí, do absoluto nada, um homem começa a gritar com uma criança. Por quê? Porque eu fiz assim, ai, tinha um cara de cueca. E aí ele foi humilhado na loja, todo mundo viu ele de cueca e tal. Ele começou a gritar: quem que é a mãe dessa criança?
Minha mãe pegou as coisinhas dela e saiu da loja. Tá certa ela! Vazou. Tá certa ela! E ela deixou Eu a criança. não vou me responsabilizar pelo menos. E ela deixou a criança lidando com Eu faria o aquilo. mesmo, eu faria o mesmo. Gente, e eu não lembro dessa história, né? Minha mãe que me contou, eu falei, nossa, eu não faço ideia disso. Eu falei, você tinha uns 4, 5 anos, mas assim, eu abria o provador e eu... E na hora que eu fiz isso, o carinha lá de cueca, velho. Mãe B tinha que escrever um livro sobre criar criança. É isso. Sobre criar Você que segura sua marimba. Quis abrir ali. Mas se vocês querem saber, lá em Caruaru não tem isso não, viu? É de Itajubá. Ai, gente, esses foram os casos. Eu amei, né? Eu amei. A volta Foi da bem boa. loja. Foi uma seleção. Foi uma seleção perfeita. Cyrano de Bergerac. Começamos bem. Começamos com Simone bem. de Bergerac. E agora a gente vai pro nosso quadro final, que é o Dicas Bizarras. Que aqui a gente recomenda alguma coisa que assistiu, que viu, que jogou, enfim, qualquer coisa. Então, bora começar com Fibertoto. Tá bom, gente. Eu vou indicar aqui, já sei que a gente tá em junho. Lançou em junho? Estamos em junho? Estamos em junho, né? Estamos em junho. A gente. Isso Última aqui, semana de junho, quase julho, hein? isso aqui lançou em maio. Mas assim, Funk Generation da Anitta. Eu estou viciado. Vira 35 casaca. minutos de puro. Só gemidão. Gente, só gemidão do Zap. Eu amei demais. Tem só Anitta 35 minutos de verdade? tem só 35 minutos e 15 músicas. Sim. Querido. Gente, o que é? Um TikTok? É um feed de mas TikTok? é o Ou um mercado, CD? Chico, é o mercado. Eu não entendo, já fiquei pra trás. É que eu nasci em 2011. É, né? É longo Claro. demais pra Longo mim. demais pra você. Você só consome álbuns por abaixo de 15, né? Uma música tem o quê? 14, 17 segundos? É, por aí. É por Ai, que aí. susto, achei que ele levou 14 minutos. Oi. Não, Bjork, não trabalhamos com Bjork, isso é Felipe. Ai, eu amo Bjork. Isso é Legião Urbana, né? Não é Chorei Bjork. de ver Bjork no No... Primavera Sound. Primavera Chorei, real. Eu bocejei tanto que eu chorei. Ai, gente, que absurdo. Aí eu amo Bjork também, amiga. Bjork é tudo. Tá. Cri, cri. Parou, Bjork parou. é tudo. É tudo. E você, Chico? Eu vou indicar um livro. Ah lá. Eu indicando o gemidão do Zap e ele um livro. É, amor, cada um dá o que tem A dentro gente- de si, a gente né? tem Cada aqui um o- oferece o que tem na alma. Aham, eu tenho um gemidão. Chama Amanhã, Amanhã e Outro Amanhã. A autora chama Gabriele Zevin e é maravilhoso. É um livro, um catatal de 600 páginas, mas é um dos livros que eu li mais rápido na minha vida, que é uma história de um menino e de uma menina que criam videogames. Assim, eles são muito jovens e eles descobrem que eles são muito bons de criar videogames, e é a vida dos dois, e é inacreditável. Um dos melhores livros que eu li na vida. É super pra jovem, mamo. É um livro pra molecada, é um livro pra gente de 15 anos pra cima, e é muito legal. Assim, ganhou uma porção de prêmio, vai virar série. Em breve todo mundo vai ver a série, mas o livro é muito, muito bom, vale muito a pena. Amanhã, exatamente esse e Outro Amanhã. Um dos melhores livros que eu li no ano de 2024. Ah, tá, no seu? Eu amei horrores. É muito bom, É cara. muito bom, É muito bom. Assusta porque, primeiro, videogame. Eu não sou do videogame. Daí eu falei, não vai me interessar. E segundo, porque é grande. Mas, cara, eu li em uma semana. É muito bom. É muito bom. muito... É a leitura mais fluida que tem, né? É tudo, assim, eu achei muito, muito interessante. Eu gostei bastante. Não, os personagens, eu amo eles todos. Até hoje, assim, eu não esqueço deles. Sim. Oh. E o gemidão, fi? Sabe o que é mais fluido? Funk Generation. Gente, eu vou recomendar um livro que se chama Júlia, tá? E ela é escrita pela Sandra Newman. E o que é a Júlia? É o seguinte... Quando a gente tem a Júlia, ela traz uma nova perspectiva da história de 1984. Porque a gente tem, né, o nosso grande famoso livro, que a Vanessa Lopes, né, gostava bastante de falar Sim. dele. Que é este grande Ela que livro. popularizou, né? Ela que popularizou. Sim. Que é esse livro que fala sobre o Big Brother, e tem toda essa coisa, a gente tem envolto em teletelas, o mundo escafedeu e hoje a Inglaterra meio que vira um... Cara, é tudo muito bizarro. Isso é 1984, né, que eu tô falando. E a gente cresceu falando sobre esse livro. É um clássico, muito conhecido e tudo mais. E dentro desse clássico, a gente tem o Winston, que é o personagem principal. E ele trabalha no Ministério da Verdade. E aí, o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar as notícias e manipular de acordo com o que o partido quer que faça.
Você já viu isso acontecer em algum lugar? Não, eu nunca vi isso acontecer. Lá em Caruaru não tem. Caruaru não tem. E então esse livro é ali no finalzinho dos anos 40. E aí ele se apaixona pela Júlia, né? Nessa história aí. E daí o espólio do George Orwell queria muito fazer um livro com a perspectiva da Júlia. Então, esse livro se chama Júlia, ele traz essa mesma história nesse mesmo momento, só que da perspectiva dela, porque tem muitas respostas que não... Tem muitas perguntas, assim, muitas coisas que a gente se questiona sobre a Júlia que a gente não entende. Então, essa escritora, ela aceitou esse convite do espólio e ela escreveu a versão de Júlia dela e eu amei. Nossa, me apaixonei. Nunca tinha ouvido falar, que demais, velho. É que ele não lançou ainda, mas quando tiver o episódio vai lançar. Eu tô fazendo o publi dele, mas não é por causa disso que eu tô fazendo. Pô, achei interessante. É muito legal. É muito legal. Tipo, eu nunca tinha reparado o quantas lacunas ficavam. Porque a gente só tinha o personagem dele. Mas, realmente... Claro, né? Não é o George Orwell que escreveu, tal. Ele foi... mas assim, eu acho que ela respeitou muito a história. Ela respeitou muito o ambiente, sabe? As leis, tudo que falava em volta. Então, assim, eu adorei um livro. E foi muito interessante ver ela falando aí sobre outras partes. E ela trabalha na parte de ficção. Enfim, é isso. Então, eu gostei bastante. Achei ela um personagem incrível. E recomendo. Júlia aí. Mas... Tem em Caruaru? Não tem Caruaru. Não tem Caruaru. Mas vai ter. Mas vai ter. Vai vir. Vem aí, né? Júlia em Caruaru. Ela come bebês e acaba ficando famosa e lança um CD em Nova York. Um álbum de axé em Nova York. Que se chama Arerê. Arerê Generation. E é com essa que eu encerro este episódio. Mas antes, como eu faço pra encontrar vocês, se é que eu gostaria de fazer isso? Eu não quero que vocês me encontrem nunca mais. O nome do Chico Belite, como faz pra te encontrar? Chico, FLITTI, e é isso aí. Ai, que delícia! Se esforçou bastante. E você, Fi Bertolotto? É Fi Bortolotto mesmo. É Fi Borto, na verdade. Fi Borto. Perfeito. É tipo escrever aborto, só que sem o A, sem com o A. Fi. Ok, e mais o Fi, perfeito. Então é isso, gente, com essa grande E como faz pra encontrar você, Mabê? Você pode me encontrar nas suas bancas favoritas ou em Caruaru. Os meus arrobas são @caso_bizarro e @ma_b se for no Insta e @mabemonafé se for no TikTok, YouTube, Twitter. Kuai. Que Twitter? Não conheço. O que é Twitter? O Twitter? Não. É uma rede tão antiga. Não conheço essa Ninguém rede. mais A gente que sabe ler e escrever. Diz que parece o X, né? O que é? Ai, ele tá tendo... Você tá me dando ele é fã shade de Elon Musk, ele tá tentando te lacrar. Você tá me dando shade de bilionário. Que vergonha. Bilionário. Ele sim come criança pra chegar onde chegou. 6 bebês por dia. Esse é o último episódio do Caso Bizarro, a gente foi processado pelo Elon Musk. Verdade. Mas espero que vocês gostem. Manda um Tesla lá pra casa. Não. Aquele feio que parece uma caixa de sapato. Eu venderia, querido, o dinheiro que eu ia ganhar. Eu não... Mas a que custo? Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio, se a gente sobreviver. Tchau. Tchau. Pela Wonder, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy. Produção e apresentação, Mabê. Roteiro, Mabê e Thiago Pesanetic. Editor, Felipe Dantas. Identidade visual, Felipe Banjo. Produtora, Bruna Vilela.